Os vídeos RTP. Senhores telespectadores, é um enigma figurado. O senhor telespectador vai adivinhar o que isto quer dizer. Eu dou já uma ajuda. Não é só uma frase feita, é o nome de uma terra. A árvore que viram é um freixo, um velho freixo, já com muitos séculos. Bom, e o objeto que está à cinta do freixo é uma espada. Temos, portanto, aqui um freixo com uma espada à cinta. Se o telespectador adivinha, coragem. Então, um freixo com uma espada à cinta, o que é que isto quererá dizer? Se calhar alguns conseguiram. Quer dizer, freixo de espada à cinta. Realmente este nome, freixo de espada à cinta, para uma terra é um nome estranho e muita gente tem pensado nele para ver o que é que isto quererá dizer. Bom, a primeira coisa que eu quero acentuar é isto. O nome antigo, a primeira vez que isto aparece do tempo de Dom Afonso Henriques, é só Freixo, porque esta terra já era concelho com o nosso Dom Afonso Henriques. É só Freixo. Mais tarde, do tempo do Dom Dinis, já aparece com outro nome, Freixo de espada cinta. Não é espada à cinta, é espada cinta. Espada cinta quer dizer, nessa altura, um homem armado. Um homem de espada cinta é um homem armado, porque, claro, é arma nobre. A espada sempre teve um sentido de nobreza. É até curioso isto. Era proibido o homem do povo, das classes populares, usar espada. Só o fidalgo é que podia usar espada. O fidalgo andava sempre com a espada, quer andasse na guerra, quer andasse na paz. A espada era o emblema do poder, era o emblema da classe superior a que pertencia. A espada. Eu, no meu tempo de infância, ainda me lembro de ver oficiais lá em Leiria, que apareciam naquelas festas e nas missas cantadas e tal, com a espada. Hoje já ninguém usa espada. Acho que a única espada que ainda se usa muito é o peixe-espada, não é verdade? E há outra coisa curiosa, outra tradição que a espada deixou, é a condecoração da Torre-Espada. A Ordem da Torre-Espada é uma ordem militar, honorífica, que é uma das mais ilustres condecorações portuguesas. Quando nós dizemos, este senhor tem a Torre-Espada, isso significa que ele praticou grandes feitos. Toda a gente tem ainda respeito pela Torre-Espada. A lenda sobre o nome de Freixo de espada à cinta é muito bonita. Diz que o rei Dom Dinis passou um dia por aqui, já vinha muito cansado, e então chegou aqui a esta altura, deitou-se no chão, tirou o cinturão com a espada, havia ali um freixo, ele pôs aquilo no freixo e adormeceu profundamente. Adormeceu e teve um sonho. Era o freixo que falava com ele. E o freixo, armado com aquela espada, dizia-lhe
que ia ser o futuro de Portugal. Contava-lhe agora e depois vai acontecer no século a seguir e outros reis virão depois. Contou. Ninguém sabe o que o Freixo disse ao rei. Mas o que se sabe é quando o rei despertou, sem pé, e entusiasmado disse para os homens que o cercavam: de hoje em diante esta terra vai chamar-se Freixo de Espada Cinta. É claro que isto é claro que isso é uma lenda sem qualquer possibilidade. Eu também gostava de saber o que é que o Freixo disse ao rei. Porque o que aconteceu até agora a gente sabe, mas estamos todos ainda mortos de curiosidade por saber o que é que vai acontecer a seguir. Segundo a lenda, o rei ficou muito contente, mudou o nome à terra. A lenda pode ter até alguns 5 reis de verdade, porque foi realmente o Dom Dinis quem mandou construir o castelo. Esta torre que vê na nossa frente, uma torre muito alta, de certo modo lembra uma espada. É possível que as pessoas tenham dito, bom, agora isto é uma vila armada, é uma vila de espada cinta. Mas isto é uma pura hipótese. Tudo quando se diga nestas coisas são meras fantasias. E perante situações destas, há só uma atitude séria a tomar. Nós não sabemos. O que sei é que estou aqui, em Trás-os-Montes, já na terra quente, a 2 passos do Rio Douro, numa das mais fascinantes vilas medievais portuguesas. Vamos dar uma volta, porque realmente vale a pena conhecer esta terra. A Igreja Matriz é ainda hoje um tesouro de relíquias. É claro, a primeira igreja, eu penso que é do século XII, seria uma pequena igreja românica, foi sendo ampliada. O que hoje temos é um magnífico templo de 3 naves, fundamentalmente do tempo do rei Dom Manuel I. Portanto, cerca de 1500, 1520. Cá dentro há verdadeiros tesouros de arte. Eu agora estou-lhes a falar aqui num altar. Isto era Nossa Senhora do Rosário. A Senhora do Rosário depois desapareceu. Hoje há uma tendência terrível para as imagens desaparecerem. Parece que os santos já não querem nada connosco. Desaparecem. Bom, puseram ali uma Senhora de Fátima. Agora, aqui, na banqueta do altar, colocaram os 4 evangelistas. Queria-lhes mostrar estas peças de escultura que são realmente, reparem, aqui junto de mim tenho o São Marcos. São Marcos com o leão ao lado. São Marcos, como veem, está a escrever, são os 4 evangelistas, portanto ele está a escrever o seu evangelho. Bom, depois do São Marcos, é claro, ele está aqui hoje, está aqui no altar, era o lugar dele. Temos depois um São Mateus, o extraordinário São Mateus, porque este São Mateus, como veem, usa lunetas. Nesta altura, os sábios, as pessoas que liam muito, cansavam a vista e eram obrigados a usar aqui esta coisa sobre o nariz, as lunetas. O anjo apresenta-lhe o tinteiro onde ele está a molhar a pena, e é inspirado pelo anjo, através das lunetas, que ele escreve o seu Evangelho. Além, é um lindíssimo São João, reparem. Bom, e o último é um São Lucas, também já com o Evangelho escrito e o tinteiro com que o escreveu.
estas peças são praticamente desconhecidas dos portugueses. E eu penso que lindo seria haver miniaturas de cada uma destas coisas, para, em formato pequeno, em qualquer material que se pudesse fazer industrialmente. Reparem, eu julgo que não haveria nenhum oculista em Portugal que não quisesse ter lá este São Mateus, o primeiro homem do mundo a usar óculos para poder ler. Mas há muito mais coisas para ver na igreja. Um dos tesouros de Freixo de Espada à Cinta é a Capela Mor da Igreja Matriz. Peço-lhes que reparem nestes quadros que estão aqui nas paredes laterais da Capela Mor. São 16 retábulos em madeira do século XVI. Bom, eu não sei quem é o autor, há quem diga que são do Grão Vasco, o grande pintor português do século XVI, há quem diga que não, que são só dos discípulos do Grão Vasco. Uma grande investigadora local, a doutora Dalila, diz: uns são do Grão Vasco, outros são dos seus discípulos. Seja como for, são um dos maiores tesouros da nossa arte do tempo glorioso dos descobrimentos. Bom, ninguém os vê, ninguém os conhece, porque eles estão aqui mal iluminados, estão a uma altura que a gente mal os pode ver, lá os de cima, eu nem consegui ver o assunto. São pintura muito boa, porque é que lhe pare? Isso fica-lhes tão barato, custa tão pouco. Não manda aqui um bom fotógrafo, fotografa os 16 painéis, faz uma coleção de 16 postais. Num ano ou dois pagam isso tudo e o país fica a conhecer mais este seu tesouro. Bom, além dos quadros, há o santo da igreja. A igreja era consagrada a São Miguel Arcanjo. Está aqui na minha frente. Para mim, e conheço alguns outros, é a mais bela imagem de São Miguel Arcanjo que existe em Portugal. Reparem, é um jovem guerreiro, armado a rigor, um guerreiro do século XVI, que com uma grande espada está a matar o diabo. O diabo é o mau. Está aqui, ele ainda está aqui a contorcer-se todo. O anjo triunfa e crava a sua espada matando o mal. Eu acho que é uma espada parecida com aquela que eu há bocadinho mostrei em Freixo de Espada à Cinta. E a espada para matar o diabo que representa o mal. O mal continua a existir, claro que continua, o mal nunca acaba. Hoje, o mal é o dragão do oportunismo, do seguidismo, desta preguiça mental que nos leva a achar isto está bem só porque o senhor fulano ou o senhor cicrano disse que isto estava bem. Eu penso que é contra isso que hoje o São Miguel está a brandir a sua espada. Nós não seremos ninguém enquanto não formos capitães da nossa própria alma. Tanto a povoação como estas aldeias à volta têm realmente muito que ver. Aqui há o castelo, há o Pelourinho, há a matriz, há a Igreja da Misericórdia, há o convento de São Filipe Neri,
que se não lhe acodem depressa acaba por cair. Há realmente muitos motivos de interesse. Bom, mas em Freixo de Espada à Cinta, o orgulho vai todo para os filhos da terra. A população tem uma grande vaidade nas pessoas que aqui nasceram, e com razão. O vulto mais vezes citado é o poeta Guerra Junqueiro. Viram? Isto é o lar do poeta, porque é aqui que ele, neste larguinho que ele nasceu. Precisamente na casa que está atrás de nós e que tem as lápides. Recordam-se daquele poema em que ele se dirige à mãe, em que diz: caía mansa à noite, andorinhas aos pares, cruzavam-se voando em torno dos seus lares, suspensos do beiral da casa em que nasci. O beiral é aquele, agora não tem lá andorinhas, mas foi por aqui que ele fez a sua infância. Queria dizer que fez o ano passado 150 anos que Guerra Junqueiro nasceu. Ele nasceu em 1850. Foi uma data que passou quase despercebida. Quem a comemorou de uma forma muito brilhante foi a própria Câmara aqui de Freixo, e comemorou-a de uma forma curiosa. Este é o livro mais escandaloso e mais polémico que ele escreveu. É a velhice do Padre Eterno. Bom, valeu-lhe ser excomungado e ser realmente depois olhado com muita desconfiança pelo setor conservador em Portugal. Esta edição tem uma coisa muito curiosa, é que a primeira edição aparecia com gravuras do Leal da Câmara, mas as gravuras eram a preto e branco. Nessa altura, os meios tipográficos eram muito modestos e, portanto, era a preto e branco. Ora bem, os originais estavam guardados na Câmara Municipal do Porto, foram descobertos agora há 2 ou 3 anos e são publicados aqui a cores. É, portanto, a primeira edição da velhice que contém os desenhos do Leal da Câmara tais como foram feitos. Bom, basta olhar para estes desenhos, olhem para isto. Isto é um Cristo colérico a expulsar a pontapé o Santo Padre. Bom, tudo isto dá a ideia do sentido violentamente, truculentamente anti-eclesiástico deste livro. Junqueiro é isto, é um homem do seu tempo, tem os ideais do seu tempo, é fortemente republicano, fortemente antirreligioso, anti-eclesiástico. Em todo caso, é um poeta que fez uma época. Quando ele morreu, já em 1923, o corpo foi sepultado no Panteão Nacional, como os grandes vultos portugueses. Bom, mas há muito mais gente de quem a terra se orgulha. Olha, está ali atrás uma estátua, o meu telespectador já o conheceu noutro sítio, é o Jorge Álvares. O Jorge Álvares, o primeiro português que deu a volta à China e que hoje tem a estátua no centro de Macau. Aliás, isto é uma terra de imigrantes que dão volta ao mundo. Eu vou-lhes mostrar ali um pequeno monumento que não deixa de ser impressionante. O monumento tem 3 blocos, cada um com uma lista de nomes. Bom, estas lápides com muitos nomes são frequentes nas vilas portuguesas, geralmente são os mortos da Primeira Guerra Mundial. Aqui não são. Isto são as listas de missionários nascidos aqui em Freixo de Espada à Cinta e que têm andado por esse mundo. Aqui, olha, Macau, Timor, Singapura, Estados Unidos, Macau, Malaca. Bom, aqui nesta lápide há 2 nomes meus conhecidos. O Monsenhor Manuel Teixeira, que em 1934 foi para Macau e que ainda hoje lá está, tem mais de 90 anos e continua a pregar, continua a sua missão. E é aqui o Padre Sá, era Artur Basílio de Sá, foi meu colega no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e era realmente uma personalidade de eleição, era um homem raro. Daquele lado há outros tantos, ao todo são 50,
isto é tudo gente do século XIX ou XX, porque se a lista fosse até ao século XVI, eles podiam ser centenas. É curioso, uma terra tão pequena que dá tantos missionários. O missionário não sai da sua terra para ganhar dinheiro, não. Sai levado por uma razão maior. Sai levado para levar a outros povos aquilo que ele entende que são os caminhos da salvação. Bom, e sem dúvida isto deixa-nos uma ideia admirável da têmpera desta gente de Freixo de Espada à Cinta. Estive a falar em Freixo de Espada à Cinta e ainda não disse onde ficava. É um pequeno concelho, tem 245 km², também não tem muita gente, cerca de 5.000 habitantes, que fica em Trás-os-Montes, perto do Douro. Vê-se aqui, está aqui o Rio Douro, do lado de lá é Espanha, esta é a barragem de Salcelha. Salcelha é uma aldeola espanhola, vê-se lá em cima, Salcelha. Bom, é uma terra que tem muito, tem história, tem monumentos, tem uma paisagem perfeitamente extraordinária. Tem uma terra fecunda, tem uma gente talentosa, isso é o que tem. E o que é que não tem? Não tem estradas capazes, não tem um hospital, não tem um tribunal, não tem uma pousada da Enatur, não tem um museu de história, não tem ensino secundário além do 9º ano, não tem nenhum hipermercado, não tem nenhuma indústria instalada. É claro, e com tudo isso, não admira nada que assim as terras estejam realmente a perder a sua população. Olha, este concelho, que ainda há 2 ou 3 dúzias de anos, tinha 8.000 habitantes, está agora em 5.000. Por todos os Trás-os-Montes está a acontecer a mesma coisa. O interior está a desertificar-se e, em compensação, o litoral está a saturar-se e a criar problemas de sobreocupação. Eu penso que, e estou a fazer um apelo, enfim, ao nosso governo, à nossa consciência, não deixem acabar os transmontanos, não deixem. Eu sei que todos os portugueses são igualmente valiosos, mas os transmontanos, com a sua força, com a sua capacidade de querer, com a sua capacidade de lutar, têm tido sempre na vida do nosso país uma espécie de função, eu diria, testicular. A natureza do país vem de Trás-os-Montes. Eu acabo o programa com um apelo que me vem do fundo da alma. Não deixem acabar os transmontanos.
Portanto, a povoação, como estas aldeias à volta, tem realmente muito que ver. Aqui há o castelo, há o Pelourinho, há a matriz, há a Igreja da Misericórdia, há o convento de São Filipe Neri, que se não lhe acodem depressa acaba por cair. Há realmente muitos motivos de interesse. Bom, mas em Freixo de Espada à Cinta, o orgulho vai todo para os filhos da terra. A população tem uma grande vaidade nas pessoas que aqui nasceram, e com razão. O vulto mais vezes citado é o poeta Guerra Junqueiro. Viram? Isto é o lar do poeta, porque é aqui que ele, neste larguinho que ele nasceu. Precisamente na casa que está atrás de nós e que tem as lápides. Recordam-se daquele poema em que ele se dirige à mãe, em que diz: caía mansa à noite, andorinhas aos pares, cruzavam-se voando em torno dos seus lares, suspensos do beiral da casa em que nasci. O beiral é aquele, agora não tem lá andorinhas, mas foi por aqui que ele fez a sua infância. Queria dizer que fez o ano passado 150 anos que Guerra Junqueiro nasceu. Ele nasceu em 1850. Foi uma data que passou quase despercebida. Quem a comemorou de uma forma muito brilhante foi a própria Câmara aqui de Freixo, e comemorou de uma forma curiosa. Este é o livro mais escandaloso e mais polémico que ele escreveu. É a velhice do Padre Eterno. Bom, valeu-lhe ser excomungado e ser realmente depois olhado com muita desconfiança pelo setor conservador em Portugal. Esta edição tem uma coisa muito curiosa, é que a primeira edição aparecia com gravuras do Leal da Câmara, mas as gravuras eram a preto e branco. Nessa altura, os meios tipográficos eram muito modestos e, portanto, era a preto e branco. Ora bem, os originais estavam guardados na Câmara Municipal do Porto, foram descobertos agora há 2 ou 3 anos e são publicados aqui a cores. É, portanto, a primeira edição da velhice que contém os desenhos do Leal da Câmara tais como foram feitos. Bom, basta olhar para estes desenhos, olhem para isto. Isto é um Cristo colérico a expulsar a pontapé o Santo Padre. Bom, tudo isto dá a ideia do sentido violentamente, truculentamente anti-eclesiástico deste livro. Junqueiro é isto, é um homem do seu tempo, tem os ideais do seu tempo, é fortemente republicano, fortemente antirreligioso, anti-eclesiástico. Em todo caso, é um poeta que fez uma época, quando ele morreu, já em 1923, o corpo foi sepultado no Panteão Nacional, como os grandes vultos portugueses. Bom, mas há muito mais gente de quem a terra se orgulha. Olha, está ali atrás uma estátua, o meu telespectador já o conheceu noutro sítio, é o Jorge Álvares. Jorge Álvares, o primeiro português que deu a volta à China e que hoje tem a estátua no centro de Macau. Aliás, isto é uma terra de imigrantes que dão volta ao mundo. Eu vou-lhes mostrar ali um pequeno monumento que não deixa de ser impressionante. O monumento tem 3 blocos, cada um com uma lista de nomes. Bom, estas lápides com muitos nomes são frequentes nas vilas portuguesas, geralmente são os mortos da Primeira Guerra Mundial. Aqui não são. Isto são as listas de missionários nascidos aqui em Freixo de Espada à Cinta e que têm andado por esse mundo. Aqui, olha, Macau, Timor, Singapura, Estados Unidos, Macau, Malaca. Bom, aqui nesta lápide há 2 nomes meus conhecidos. O Monsenhor Manuel Teixeira, que em 1934 foi para Macau e que ainda hoje lá está, tem mais de 90 anos e continua a pregar, continua a sua missão. E é aqui o Padre Sá, era Artur Basílio de Sá,
foi meu colega no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e era realmente uma personalidade de eleição. Era um homem raro. Daquele lado há outros tantos, ao todo são 50, isto é tudo gente do século XIX ou XX, porque se a lista fosse até ao século XVI, eles podiam ser centenas. É curioso, uma terra tão pequena que dá tantos missionários. O missionário não sai da sua terra para ganhar dinheiro, não. Sai levado por uma razão maior. Sai levado para levar a outros povos aquilo que ele entende que são os caminhos da salvação. Bom, e sem dúvida isto deixa-nos uma ideia admirável da têmpera desta gente de Freixo de Espada à Cinta. Estive a falar em Freixo de Espada à Cinta e ainda não disse onde ficava. É um pequeno concelho, tem 245 km², também não tem muita gente, cerca de 5.000 habitantes, que fica em Trás-os-Montes, perto do Douro. Vê-se aqui, está aqui o Rio Douro, do lado de lá é Espanha, esta é a barragem de Salcelha. Salcelha é uma aldeola espanhola, vê-se lá em cima, Salcelha. Bom, é uma terra que tem muito, tem história, tem monumentos, tem uma paisagem perfeitamente extraordinária. Tem uma terra fecunda, tem uma gente talentosa, isso é o que tem. E o que é que não tem? Não tem estradas capazes, não tem um hospital, não tem um tribunal, não tem uma pousada da Enatur, não tem um museu de história, não tem ensino secundário além do 9º ano, não tem nenhum hipermercado, não tem nenhuma indústria instalada. É claro, e com tudo isso, não admira nada que assim as terras estejam realmente a perder a sua população. Olha, este concelho, que ainda há 2 ou 3 dúzias de anos tinha 8.000 habitantes, está agora em 5.000. Por todos os montes está a acontecer a mesma coisa. O interior está a desertificar-se e, em compensação, o litoral está a saturar-se e a criar problemas de sobreocupação. Eu penso que, e estou a fazer um apelo, enfim, ao nosso governo, à nossa consciência, não deixem acabar os transmontanos, não deixem. Eu sei que todos os portugueses são igualmente valiosos, mas os transmontanos, com a sua força, com a sua capacidade de querer, com a sua capacidade de lutar, têm tido sempre na vida do nosso país uma espécie de função, eu diria, testicular. A natureza do país vem de trás os montes. Eu acabo o programa com um apelo que me vem do fundo da alma. Não deixem acabar os transmontanos.